não é todo dia que a arqueologia pode fazer uma ligação direta com um personagem bíblico. Os sinetes do Antigo Oriente Próximo têm geralmente cerca de 1,5 centímetros de tamanho. São muitas vezes feitos de pedras semi-preciosas e contêm incisões de detalhes minúsculos a fim de criar uma imagem intrincada que consiste geralmente em um nome pessoal, uma figura ou uma combinação de ambos. A maioria das vezes eram amarrados ao pescoço num cordão e usados para assinar documentos ou autenticar a identidade do proprietário do selo. Foram descobertos 3 impressões de sinetes associadas à história de Jeremias, o que apresenta uma ligação arqueológica quase sem precedentes entre o texto bíblico e alguns artefactos. A primeira impressão desse sinete diz pertence a Baruque, né? E esse filho de Neriyahu, o escriba. Ela foi descoberta em 1975 numa loja de antiguidades. Atesta a historicidade do escriba de Jeremias em 2005 e 2008. Respectivamente, foram descobertas mais 2 impressões de sinetes durante escavações arqueológicas em Jerusalém, sendo que a primeira diz pertencente a Jehukal, filho de Yelesimiyahu. Eu estou tentando pronunciar esse nome, Yelemiyahu, que é filho de Jovi. Este é o mesmo Jucal que quis matar a Jeremias. Por fim, a última impressão diz pertence ou pertencente a Gedalias, filho de Passur. Lembram? Todos os objetos foram datados do tempo de Jeremias. Assim, temos uma forte testemunha arqueológica da triste história que desenrolou perto do fim do ministério de Jeremias, o outro Gedalias. E tudo isso que nós estamos falando é o contexto da destruição final de Jerusalém. Vamos agora ao foco de nossa lição. Por isso, nesse momento, vamos a reconhecer que os eventos que ocorreram após a destruição de Jerusalém pelos babilônicos demonstram como a natureza humana se aprofunda cada vez mais no pecado até voltar totalmente à escravidão do pecado, o que é ilustrado pela volta dos judeus para o Egito. Há um raio de esperança. Deus permanece conosco até o fim, assim como Jeremias permaneceu com o povo, tentando fazer tudo o que podia para salvá-los. Vamos agora à segunda parte de nosso esboço. Estamos na lição número 12. Como a lição tem causado um impacto na vida de você? Creio que Deus tem sido maravilhosamente manifestado nas palavras de Jeremias, na história do povo de Israel daquele tempo, para nos advertir de não cair na mesma situação. Vamos estudar a lição número 12, que tem como título De Volta ao Egito. Para recapitular esta história, está conosco mais uma vez o pastor Jonatas Leal, que é professor de teologia na nossa faculdade aqui em IAN. E é uma alegria contar com sua presença mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Vamos orar, pedir a graça e a bênção de Deus para esse momento, por favor. Querido Deus, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Nós realmente percebemos como tu tens nos ensinado verdades preciosas Amém. na história de Israel. E nesse momento que vamos estudar o que aconteceu após a destruição de Jerusalém com o povo de Judá, te pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ajude e nos inspire, nos iluminando nossas mentes para o que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar 2 assuntos nesse momento da compreensão. O remanescente e vamos falar também sobre de volta para Egito. 2 assuntos. O que Deus falou sobre o remanescente que ficou até o final dessa história e qual foi a história de voltar para Egito. Como era a situação dos que permaneceram em Judá depois da terceira invasão de Babilônia?
Muito bem, pastor. Como nós vamos falar ainda, né, um resto ficou na terra, né, esse remanescente, e ficou sob o governo de Gedalias. Nabucodonosor, então, coloca Gedalias como governador de Judá, dos que tinham sobrado, os poucos que tinham sobrado na terra, né? Eles vão para Mispa, que fica a 15 quilômetros de Jerusalém, e ali eles poderiam viver a sua vida tranquilamente, teriam a proteção, inclusive, de soldados de Nabucodonosor, que estariam ali para garantir a paz deles. Mas, infelizmente, a paz mesmo assim não veio, porque Ismael, alguém muito próximo a Gedalias, fez uma conspiração motivado pelos reis dos Amonitas, o chamado Baalis, né? E nessa conspiração ele assassina, né, Gedalias, vários judeus que estavam em Mispa, inclusive 70 peregrinos que estavam indo para o templo sem saber o que tinha acontecido. São mortos, né, de forma violenta. E ainda esse restante que sobra vivo é levado por Ismael em direção ao território amonita. Que situação, né? Uau. E Joanã, junto com os príncipes que não estavam na ocasião em Mispa, intercepta o grupo, recupera, né, aquelas pessoas, e quando estavam perto de Belém, voltando já para Mispa, eles estão num novo impasse. Eles deveriam ir para o Egito e procurar a proteção do Egito, ou voltar para Mispa e ficar sob a tutela do rei de Babilônia. Agora, movidos pelo medo e a falta de confiança também, eles deveriam tomar uma decisão. Que decisão, né? Que eles iriam fazer agora? Ficar em Jerusalém, Mispa, ou ir para a Babilônia. Eles estavam assustados, né? Porque supostamente iriam ser acusados de matar al representante do rei de Babilônia e querer conspirar contra a Babilônia. É verdade. E vale lembrar que nessa conspiração, os soldados caldeus, os babilônicos, também foram mortos, né? Uau. E essa intenção de voltar ao Egito é quase que irônica, né, pastor? Porque, sim, movidos também pelo medo do deserto, muitos anos antes, os seus antepassados sentiram o desejo de voltar para a escravidão do Egito. E agora, ironicamente, o povo estava nesse novo impasse. E, mais uma vez, a questão era uma questão de confiança. Eles consultaram o profeta Jeremias novamente. Qual foi a reação deles antes de tomar a decisão? Esse é um episódio muito curioso até, né? Se não fosse trágico, nós diríamos que era cômico. Na verdade, eles consultaram o profeta Jeremias e disseram para Jeremias, olha, o que o Senhor disser que nós devemos fazer, nós faremos. E quando a gente olha, a gente, puxa, finalmente eles tinham aprendido a lição, claro. Que bom, estão consultando o profeta, né? E dispostos a fazer, o que Deus mandar. Exatamente. E assim aconteceu. A mensagem veio, ela foi clara. E a mensagem era, permaneçam em Mispa, eu protegerei vocês. Vocês viverão, plantarão e viverão suas vidas em paz. Agora, se vocês decidirem voltar ao Egito, a morte, a espada, a peste os alcançarão lá, né? A mensagem foi clara. E por mais surpreendente que pareça, eles acabaram fazendo exatamente o contrário do que tinham dito. Eles voltaram ao Egito em desobediência à voz de Deus. Parece que quando a vontade de Deus combinava com a vontade deles, eles se dispunham a ser fiéis. Mas quando era diferente, eles sempre resolviam fazer a sua própria vontade. E lá no Egito... E cada decisão de fazer o que Jeremias falou. Exatamente. E lá no Egito, o que é curioso também, eles foram ainda pior, porque eles se envolveram novamente na idolatria do Egito, e eles chegaram a falar para o profeta, eu acho que a gente poderia ler esse texto, por favor. Jeremias capítulo 44, verso 16. O povo responde para Jeremias, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. E eles foram mais longe ainda, dizendo que um dos motivos pelos quais eles estavam no cativeiro egípcio agora era porque eles tinham parado de adorar a rainha dos céus. Uma menção a Ishtar, uma deusa, né, que era também deusa da fertilidade no passado. Então a gente percebe que mesmo depois de tudo que tinha acontecido, as pessoas permaneciam nos seus maus caminhos. A reação do povo de Israel revela duas coisas, né? Em primeiro lugar, a justiça divina. Eles se rebelaram contra a justiça divina.
abertamente. Em segundo lugar, o tamanho da rebelião do povo, para a qual Jeremias foi chamado a ministrar aquela declaração tremenda, não? Pecado de mão erguida. É interessante, pastor, porque a rebelião era aberta, não era uma falha de caráter, era uma rebelião consciente. Em Números capítulo 15, a Bíblia fala desse pecado, né, que a Bíblia chama de pecado de mão erguida, que na verdade é uma expressão idiomática que geralmente a Bíblia traduz como fazer alguma coisa atrevidamente. É aquele pecado que a pessoa toma conscientemente, né, a decisão de pecar em rebelião aberta contra Deus. E é curioso que esse pecado não possui nenhuma provisão de sacrifício, porque é rebeldia aberta, onde a pessoa age totalmente consciente do que está fazendo. Esse era o pecado de Israel, agora também nessa oportunidade. E agora eu me pergunto, Jeremias, o que fez? Porque Jeremias poderia ter ficado ali, não sei se já era muito de idade também avançada, ou iria a Babilônia, ou iria a Egito. Qual foi a decisão final de Jeremias? É impressionante isso, né? Porque logo quando, em 586 a.C., quando os babilônios invadiram pela última vez Jerusalém, destruíram a cidade, foi dada a Jeremias a chance de escolher. Ele escolheu permanecer com o povo, né? Em Mispa. Logo depois, agora já nessa segunda decisão, ele vai para o Egito e profetiza para o povo no Egito. Então, mesmo Jerusalém não existindo mais, Deus tinha 2 profetas em atuação. Um no cativeiro babilônico e outro no cativeiro egípcio, né? Mas a gente percebe o quanto Jeremias, né? Quais foram as consequências desse ministério de Jeremias, que ele foi até o final. Não desistiu, né, dessa vocação e permaneceu que ao lado do povo. Não era a vontade de Deus que eles fossem para Egito, mas mesmo assim ele foi para Egito. E isso demonstra que Deus, apesar de tudo, seguia buscando, de lado deles, chamar de volta para fazer a vontade de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. As pessoas que se perderam terão que tomar uma decisão consciente de se rebelar contra Deus, contra a vontade de Deus, ou seguir o caminho que Deus prometeu. Eu me imagino quando nós buscamos Deus na igreja por algum problema, por alguma necessidade, Senhor, eu vou te servir, vou seguir o caminho de Deus, se o Senhor me ajuda. Termina aquela situação e nós voltamos para o caminho exatamente que nós tínhamos antes transitado. O homem é assim, mas Deus sabe que esse não é o caminho que Deus quer para todos nós. Por isso que a atitude do povo não revela uma franqueza espiritual, sino uma atitude de rebelião clara e obstinada contra Deus. Não é assim? É verdade. E as pessoas não chegaram nessa situação da noite para o dia. A cada rejeição desse convite de graça, eles foram se afastando de Deus. Não que Deus tivesse desistido deles, mas eles iam cada vez mais longe no pecado, estavam com menos condições de ouvir a voz de Deus. Mas a cada momento que Israel estava mais longe de Deus, Deus também estava perto do povo, o buscando. Eu queria ler o texto bíblico de Lamentações, um outro livro de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que coisa maravilhosa. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tenha certeza, nesse dia as misericórdias de Deus estão se renovando sobre nós. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Vamos agora a ouvir o comentário do autor da lição. Durante o exílio egípcio, Jeremias teve que enfrentar o mesmo problema que ele combateu enquanto ele e seu povo viviam em Israel. Naquele tempo, ele teve que falar com os líderes, mas agora ele tem que falar com gente comum, gente que foi atingida pela pobreza. Jeremias teve que falar contra a idolatria do povo. Ele teve que falar
a mesma coisa no Egito, assim como disse anteriormente em Israel. Isso deixou Jeremias muito triste. Saber que o povo não aprendeu nada com os erros do passado. Isso o feriu. Saber que o povo não havia aprendido nada com os seus erros passados. Devemos nós também, como cristãos, aprender com nossos erros, mesmo individualmente ou em comunidade? Ou agimos da mesma maneira que as gerações passadas? O paralelo do tempo de Jeremias com a nossa própria história hoje só acontece quando não aprendemos com os nossos erros passados. Para aprender com esses erros, devemos prestar atenção à nossa própria consciência. Leia e estude a Bíblia diariamente. Ore ao Senhor e deixe o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. O pecado não nos deixará, a menos que nós o deixemos. Quanto mais perto ficarmos de Deus, mais longe estaremos da escravidão do Egito. As doutrinas têm que ser compreendidas com clareza. Os homens aceitos para pregar a verdade precisam estar ancorados para resistir às tempestades e temporais da vida. Sem dúvida que os enganos aumentarão. Para isso devemos estar revestidos de toda a armadura. Nesse conflito não enfrentamos unicamente homens, mas também principados e potestades. Por isso hoje, mais que nunca, é o tempo de afirmar nossos pés na palavra de Deus. Nosso lema aqui no programa é cada dia, cada manhã, cada um. É um movimento, não é apenas um programa para recapitular a lição, é para levar as pessoas para ler a Bíblia, a lição, todos os dias. Isto, fazê-lo cada um em cada manhã. Se nós afirmarmos nossos pés na palavra de Deus, sem dúvida, os enganos não nos alcançarão de nenhuma maneira. Vamos orar? Eu gostaria de terminar esse momento pedindo a Deus que renove em teu coração fidelidade para com Deus, fidelidade para o estudo diário da Bíblia. Deus nunca abandonará os filhos que com disposição se aproximam perante de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Por favor, Senhor, renova nosso coração à disposição de te encontrar cada manhã através da Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Abençoe, Senhor, nosso preparo para o céu. Em nome de Jesus. Amém.